A cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, é tranquila, com ruas arborizadas e uma história que remonta a séculos de colonização. Contudo, há uma história que os moradores locais preferem evitar: a história da Casa do Lago, uma mansão isolada que se encontra às margens do Lago das Três Águas. Um local rodeado por uma densa vegetação e protegido por uma névoa misteriosa, a casa foi palco de eventos que ninguém jamais conseguiu explicar completamente. Alguns dizem que a casa está amaldiçoada. Outros acreditam que é apenas o eco de uma história de horror que não encontra mais palavras. A Casa do Lago foi construída no início do século XX por um rico fazendeiro chamado Antônio Ferreira, que desejava uma propriedade tranquila e isolada para sua família. Ele construiu uma mansão imponente, com um grande jardim, uma varanda que dava vista para o lago e várias dependências para seus empregados. Durante os primeiros anos, a casa era um local de alegria e prosperidade, com grandes festas e eventos frequentes. No entanto, tudo começou a mudar quando a esposa de Antônio, Isabel, começou a ficar estranhamente reclusa. Aqueles que a viam na cidade falavam sobre uma expressão de desespero em seus olhos, e suas visitas ao lago se tornaram cada vez mais frequentes. Alguns meses depois, Isabel desapareceu. A casa foi procurada de ponta a ponta, mas Isabel nunca mais foi vista. A única coisa que restou foram vestígios de suas roupas no fundo do lago e uma sensação estranha que passou a envolver a mansão. Antônio, devastado pela perda de sua esposa, fechou a casa e se retirou para um local desconhecido. Mas a lenda da Casa do Lago estava apenas começando a tomar forma. Nos anos seguintes, a mansão ficou vazia até que um novo morador chegou. Em 1925, um jovem médico chamado Rafael Souza comprou a propriedade, em busca de paz e afastamento da cidade. Inicialmente, ele ignorou as histórias que envolviam a casa e se mudou com sua esposa, Beatriz, para o local. No entanto, logo ele começou a notar comportamentos estranhos. Durante a noite, ele ouvia passos no andar superior da casa, mas ao investigar, nunca encontrava ninguém. Mais perturbador ainda eram os sons vindos do lago. Rafael ouviu várias vezes o som de algo ou alguém se arrastando pelas águas. Mas quando olhava pela janela, não via nada além da densa névoa que cobria a superfície do lago. Com o tempo, Rafael passou a ser consumido pelo mistério. Ele fez várias tentativas para investigar o que estava acontecendo, mas cada uma delas o deixava mais perturbado. Em uma dessas noites, ele decidiu descer até o lago, sozinho, para tentar entender o que estava acontecendo. Ao chegar lá, ele sentiu um frio intenso e ouviu claramente uma voz sussurrando seu nome. Assustado, ele se virou e viu uma figura feminina, com um vestido branco, que o observava das sombras da vegetação. Ela estava imóvel, seus olhos parecendo brilhar com uma luz pálida. Antes que ele pudesse reagir, a figura desapareceu na névoa. Rafael voltou correndo para a casa, mas não conseguiu dormir naquela noite. O pesadelo só piorou nos dias seguintes, quando ele começou a ter sonhos vívidos, onde via Isabel, sua esposa desaparecida, de pé no fundo do lago, olhando para ele com os mesmos olhos pálidos. Ele tentava se aproximar, mas algo o impedia de alcançá-la. Em um desses sonhos ela falou: "Você nunca vai sair daqui. O lago me pertence e agora você também." Nos dias seguintes, Rafael tornou-se cada vez mais isolado, como se estivesse sendo consumido pela presença daquela casa. Ele procurava respostas em livros antigos, mas tudo o que encontrava era um relato de uma antiga maldição associada àquele lago. A lenda dizia que quem tentasse desvendar o mistério do lago e da casa acabaria sendo atraído para o fundo das águas, nunca mais retornando. A história de Rafael teve um fim trágico. Em 1927, ele desapareceu misteriosamente. Sua esposa Beatriz, desesperada, procurou por ele durante semanas, mas sem sucesso. A casa foi abandonada novamente, mas a lenda da Casa do Lago nunca desapareceu. Sempre que alguém se aproximava do local,
ouvia-se o som de passos, os sussurros e até mesmo a visão da figura de Isabel à beira do lago. O mistério da Casa do Lago permanece sem explicação até hoje. A mansão, em ruínas, ainda está de pé, isolada pelas águas do lago. Alguns dizem que, à noite, é possível ver uma figura branca vagando pela casa, enquanto outros juram ter ouvido o som de uma mulher chorando vindo das águas. E a cada ano, mais pessoas desaparecem ao tentar desvendar o mistério da Casa do Lago, tornando a lenda ainda mais aterrorizante. E você, teria coragem de se aventurar até a Casa do Lago e enfrentar o mistério que assombra a região até hoje?